Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pré-ENEM Legal. Pensaram que ia se livrar de mim, né? De jeito nenhum. Hoje nós vamos falar sobre questões ambientais. Eu sou o professor Alexandre, de Geografia. Na nossa última aula, nós falamos sobre a questão do superaquecimento global, sobre a questão da influência do efeito estufa, né? E tivemos algumas questões sobre a relação do homem com a natureza. Hoje, mais especificamente, nós vamos focar em algumas questões, em alguns, como é que eu posso dizer, em alguns tipos de problemas ambientais que são muito específicos. E como diz o ditado, eles não caem no Enem, não. Eles despencam, tá? Olha aí na nossa tela o superaquecimento global novamente. Olha aí o termômetro, nosso planeta mais quente, não é? Dentre essas questões ambientais, esses problemas ambientais que sempre caem no Enem, que são recorrentes, o primeiro deles que a gente tem a comentar, ele está justamente aí na tela, tá? Que são as chuvas ácidas. Eles geralmente são autoexplicativos. Chuva ácida é uma chuva que contém ácido, né? A gente sabe que o ciclo natural das chuvas, ele acontece da seguinte maneira, né? A água se evapora, sobe, se condensa e cai em forma de chuva. Nas chuvas ácidas, que acontecem geralmente nos lugares que têm maiores índices de poluição, maior industrialização, consequentemente, né, porque uma coisa está intimamente ligada à outra, esses dois ácidos, basicamente, se misturam a esse ciclo natural das chuvas. Quais são esses ácidos? Eles estão aí na telinha para vocês verem, olha aí, ó, os nomes deles lá em cima da nuvem. Ácido sulfúrico e ácido nítrico, né? Olha aí as chaminés das fábricas emitindo esses gases e a chuva ácida caindo aí no nosso planetinha Terra, tá? Essas chuvas ácidas, dentre as principais consequências delas, como você pode ver aí na tela, elas ajudam a corroer os materiais usados nas construções, elas destroem represas, turbinas hidrelétricas, rios e lagos podem ficar totalmente acidificados, perdendo vida. Organismos mais sensíveis, como peixes, plantas, eles acabam sendo ficando mais vulneráveis a esse tipo de precipitação, tá? Mata árvores, destrói florestas, afeta plantações e organismos mais sensíveis. Dependendo do grau de exposição, pode causar danos à pele. Se você for mais alérgico, né? Se você ficar em exposição em maior tempo, né? Isso é uma pergunta muito recorrente que as pessoas fazem. Chuva ácida, ela afeta os seres humanos? Ela pode até afetar, mas depende do grau de exposição que você tem em relação a ela, certo? Olha aí nas nossas imagens que nós temos na tela justamente os exemplos que eu acabei de dar. Essas plantações, se não me engano, são na República Tcheca, em Praga, né? A Europa ela tem muita incidência desse tipo de chuva, né? E os países ali do norte europeu, do leste, enfim, né? Elas são muito atingidas por esse tipo de precipitação. Olha aí a pintura do carro, como foi atingida, as plantações de eucalipto, esses monumentos aí, essas estátuas no Reino Unido, que também são atingidos, os peixes ali mortos no lago, à sua esquerda. Enfim, esses organismos mais sensíveis e monumentos, enfim, materiais metálicos, são mais atingidos por esse tipo de precipitação, certo? A nossa segunda questão ambiental, né, que é bastante recorrente também nas provas do Enem, é a inversão térmica. Nós temos aí um paralelo na nossa tela, que mostra o fluxo normal atmosférico e o fluxo de inversão térmica. Este tipo de problema ambiental ele acontece geralmente no inverno e nas manhãs, né? Geralmente pela hora da manhã. O que é que nós temos aí na nossa tela? De um lado, o fluxo normal. Nós temos aí embaixo o ar quente, que vai subindo, se resfriando e desce. Esse é um ciclo natural. Ele está quente embaixo, sobe, se resfria, desce novamente, se esquenta e assim sucessivamente. Na inversão térmica, que acontece pelo motivo básico da poluição das cidades, né? Os escapamentos dos carros. Mais uma vez a gente volta nesse tópico, né? Os escapamentos dos carros, a fumaça das chaminés das fábricas, enfim, tudo isso contribui
para que esse fenômeno aconteça. Olha aí, nesse sentido, como o próprio nome já diz, inversão térmica. Há uma inversão da temperatura, né, do ar que fica aí sobreposto nas grandes cidades. Se vocês verem o outro esqueminha do lado, você vai ver que o ar frio ele está contido embaixo e o ar quente está em cima. E, consequentemente, uma camada de poluição fica aí retida, sendo impedida de dispersar para cima, né, na atmosfera, digamos assim. Então, nós temos aí uma imagem disso na prática. A inversão térmica em uma grande cidade, isso acontece geralmente nas grandes metrópoles, e é um fenômeno bastante comum relacionado à poluição, né? A relação do homem com a natureza, a relação nociva do homem com a natureza. Certo, minha gente? Tudo bem até aqui? Então a gente passa para o próximo tópico. Ilhas de calor, já ouviram falar? O que é uma ilha, gente? É um lugar isolado, não é verdade? Nós temos aí na nossa tela a definição de ilhas de calor. Região que se caracteriza por apresentar a temperatura da superfície mais alta que a temperatura das áreas ao seu redor. Atinge principalmente grandes centros urbanos, onde o calor gerado é transferido para o meio ambiente, aumentando a temperatura. Nós temos aí esses dois gráficos de áreas urbanas. O primeiro, ele mostra aí, ó, que a temperatura no centro, essas áreas aí com esses pontinhos no meio, a temperatura está maior, né? Nós temos aí 21 graus Celsius, 24, e as áreas ao redor têm temperaturas menores, né? Olha as áreas nessa outra do lado, nesse gráfico de elevação de temperatura, a gente pode perceber que as áreas rurais e as áreas urbanas possuem um tipo de temperatura diferente. E me mostra o que aí? O que é que nós temos aí nesse esqueminha? Árvores, né? As árvores, a gente sabe que elas contribuem para amenizar a temperatura do ambiente, porque não acontece nas áreas mais urbanizadas, nas áreas onde temos mais prédios, mais construções, que o asfalto mesmo acaba retendo mais calor. Então a gente sabe que isso gera este fenômeno chamado de ilha de calor, certo? Poluentes industriais, olha aí essa imagem. Essa imagem mostra a concentração de calor, representada aí por essa cor quente, vermelha, né? Onde temos prédios e tudo mais. Poluentes industriais, escapamentos dos automóveis em especial, a ausência de áreas verdes nas grandes cidades, a configuração da malha viária, o asfalto que eu acabei de falar, né? Presença de edifícios e tudo mais, propriedades caloríferas dos materiais, o cimento, né? O asfalto, que eu estou repetindo pela terceira vez, mas tudo bem. Tudo isso reflete o calor. Calor gerado por organismos vivos, as máquinas industriais, enfim, tudo isso contribui para a concentração de calor nas grandes cidades, em especial nos centros urbanos. Certo, minha gente? Assoreamento, desertificação e erosão, né? Falei ao contrário, a gente volta. Erosão, desertificação e assoreamento. O que é que nós temos aí? Erosão, desgaste do solo, não é? Desertificação, quando esse desgaste acontece, o empobrecimento acontece pela falta de vegetação também, e a falta de umidade no solo, também pela degradação humana, e o assoreamento, onde as margens dos rios, que não possuem, digamos assim, a chamada mata ciliar, que são as matas que se sobrepõem às margens dos rios, elas acabam quebrando, ou tem um acúmulo de lixo, e elas acabam elevando o nível das águas, né? Enchendo-se de entulhos, de areia, enfim, de tudo aquilo que nós temos às margens, de tudo aquilo que o ser humano também contribui de maneira negativa, infelizmente. Vamos exercitar o cérebro, minha gente? Questões ambientais, Sistema Farias Brito. Abram seu livrinho que a gente vai ver essa questão lá. O efeito estufa, geralmente nas ciências humanas os textos são muito grandes, então leiam, por favor. Não podemos fugir nas ciências humanas, seja a geografia, seja a história, a filosofia, a sociologia, a gente não pode fugir daquela coisa chamada leitura, tá, minha gente? O efeito estufa não é um fenômeno recente, e muito menos naturalmente maléfico,
Alguns dos gases que o provocam funcionam como uma capa protetora que impede a dispersão total do calor e garante o equilíbrio da temperatura na Terra. Cientistas americanos da Universidade da Virgínia alegam ter descoberto um dos primeiros registros da ação humana sobre o efeito estufa. Há 8.000 anos houve uma súbita elevação da quantidade de gás carbônico na atmosfera terrestre. Olhem aí essa parte que foi grifada aí, que está em negrito, perdão. Nesse momento, aliás, nesse mesmo período, agricultores da Europa e da China já dominavam o fogo e haviam domesticado cães e ovelhas. A atividade humana da época, com maior impacto sobre a organização social e sobre o ambiente, foi o começo do plantio de trigo, cevada, ervilha e outros vegetais. Esse plantio passou a exigir áreas de terreno livre de sua vegetação original, providenciadas pelos inúmeros grupos humanos nessas regiões com métodos elementares de preparo do solo, ainda hoje usados e condenados em razão dos problemas ambientais decorrentes. Ufa, que texto grande, né, minha gente? Mas é assim mesmo. A gente precisa da interpretação de texto para saber o que é que quais informações estão sendo inferidas aí nesse texto, né? O que é que a gente precisa entender dele. Enem 2019. Vamos lá. Segundo a hipótese levantada pela pesquisa sobre as primeiras atividades humanas organizadas, o impacto ambiental mencionado foi decorrente do quê? Vocês lembram aquela parte que estava grifada, né? Nós estamos falando de quê? Da ação do homem sobre a natureza, essa ação nociva. Então, se a gente for lendo questão por questão, opção por opção, a gente vai cair onde? Na questão B, na opção B, né? Toda essa questão do aumento que foi observado nessa época, o aumento da temperatura, ela vem de quê? Da queima ou da deteriorização das árvores derrubadas para o plantio, que contribuíram para a liberação de gás carbônico e poluentes em proporções significativas. Qualquer semelhança com o nosso período de hoje não é mera coincidência, né? Isso a gente vem fazendo desde os tempos passados, a gente vem degradando o nosso meio ambiente, infelizmente. Por isso que a gente tem chegado a esse ponto de termos que refletir o nosso papel na sociedade e a nossa relação que deve ser cada vez mais equilibrada com o nosso meio ambiente, tá? Gente, então é isso. Espero que o nosso tempo tenha sido proveitoso. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor essas questões. A gente volta nas próximas aulas. Espero que vocês fiquem bem.